Bora trabalhar, meu povo e minha pova! Espero que vocês estejam bem e saudáveis. Gente, nós vamos começar agora uma aula que não é muito empolgante, não é muito agradável, não é bonita de se ter. Uma aula que eu vou fazer de tudo para que ela seja o mínimo panfletária possível e o mínimo utilizadora de sensacionalismo possível. Eu quero uma aula técnica, uma aula com dados sobre pobreza, fome no mundo e no Brasil. É uma aula que não é agradável de se ter e não é nem um pouco agradável de se fazer, de se dar. Mas é uma aula necessária para a gente entender um pouco do que nós somos enquanto humanidade. Então bora lá, vamos ver alguns dados, alguns gráficos e ter uma visão geral deste panorama que é trágico com certeza. Bom, o que é pobreza? Usando aí termos trazidos pela FAO, pela Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. Bom, basicamente a pobreza é definida como aquele patamar econômico e social atingido por indivíduos que não possuem renda suficiente para adquirir o que é necessário para sua própria subsistência. Eles não possuem o suficiente. Porém, tem um termo ainda mais grave, que é a miséria, que é uma situação mais dramática da pobreza. O indivíduo não consegue ter o mínimo necessário para manter a sua sobrevivência, não é nem a sua subsistência, não é nem a sua vida cotidiana. Ele não consegue viver porque ele está numa situação de despossuimento total. Para a ONU, o limite entre pobreza e miséria é atingido quando o indivíduo não possui cerca de 1,9 dólares por dia para subsistência. 1,9 dólares no atual patamar brasileiro está em torno de R$ 9,50 para fazer tudo por dia. Você pensar, R$ 9 dá para o cara viver. Gente, ele tem que se vestir, ele tem que fazer todas as refeições, ele tem que estudar, ele tem que ter saúde pública, ele tem que ter energia elétrica, ele tem que ter direito à educação, ele tem que ter direito a lazer, ele tem que ter tudo pago por R$ 9,50 por dia. É um limite muito baixo. Basicamente, o limite da pobreza vai variar também em torno dos 5 dólares por dia. Então a pobreza varia de 5 a 1,9 dólares e a miséria abaixo de 1,9 dólares por dia. O nosso país tem esta configuração aqui. O Brasil é pobre, 46% dos nossos habitantes, dos nossos cidadãos, tem uma renda familiar de menos de R$ 1.300 por dia. Você pensar, R$ 1.300 é bastante, Paquito. Renda familiar. Vamos lembrar que a nossa família média no Brasil está girando em torno de 4 indivíduos. 4 indivíduos. Se você dividir R$ 1.400 por 4 indivíduos, basicamente cada indivíduo vai ter direito a R$ 350 por mês, dividindo por 30 dias, R$ 11 por mês. Essa família está no limite entre pobreza e miséria, porque vale lembrar que a miséria implica no indivíduo ter 300, 280 reais por mês para sobreviver. Então 46% dos brasileiros estão no limite da miséria, são pobres, mas estão no patamar pouco acima da miséria.
Outros 20% de brasileiros estão numa situação de pobreza no patamar baixo também, porque estão ali até R$2.000 por mês, com um valor diurno de no máximo R$15 por indivíduo por dia para fazer tudo o que precisa para sobreviver. 66% das famílias brasileiras estão em patamar de pobreza e miséria. Se eu puxar isso para um grupo que a gente pode chamar de classe C emergente, né, que está saindo da classe C e indo para a classe B, digamos que classe C sejam os pobres, classe D os miseráveis, classe B classe média, classe A, obviamente, os ricos do país. Basicamente, 16% do Brasil vive com entre R$2.000 e R$3.400. R$3.400, o topo dessa classe. Equivale a dizer que cada indivíduo tem em torno de R$850 por mês para viver, o que lhe confere aí um patamar de algo em torno de entre 20 e 30 reais, vamos pôr, arredondar, R$30 por dia. Se eu dividir isso, dá $6. Quer dizer que está pouco acima do patamar da pobreza. Isso se o cara ganhar no limite máximo deste teto, o que de fato não é a maior parte dos indivíduos que estão no limite máximo. Então dá para incluir a maior parte desses 16% também no limite máximo da pobreza. Isso quer dizer que o Brasil tem algo superior a 80% da população pobre. E 20% da população pertencente aí à classe média e classe rica da nação. Na verdade, a classe rica da nação ocupa um espaço inferior a 1%. Esse é o Brasil. Esse é o drama do Brasil. O Brasil é um dos países mais concentradores de riqueza do mundo. A extrema pobreza é a miséria, ok? É aquele que vive abaixo de $1,9 por dia. No Brasil, esse número de pessoas, infelizmente, aumentou. De 2016 para 2017, passamos de 13 milhões de brasileiros, o que dá aí algo em torno de 6,5% da população brasileira na miséria, para quase 15 milhões. Aumentamos para quase 7,5% de pessoas na miséria. A região Nordeste é a região de maior concentração de miseráveis do país, com 8 milhões de brasileiros na miséria. E quem acha que o Sudeste é quem menos concentra é o Centro-Oeste. Também tem a menor população, então, em termos de milhões de pessoas, obviamente o Centro-Oeste vai ser aquele que menos concentra, mas em percentual, obviamente não. Então vejam como o Brasil caminha para a miséria. Sempre foi assim? Não. Olha, de 1992, governos tidos como democráticos no Brasil, até 2006, como número percentual de população em estado de pobreza saiu de 35% para 19%. Um recuo sensível. Recuo esse que continuou a partir de 2006 até 2014, que foi o momento em que nós tivemos o menor índice de pobres e miseráveis nesse país. Nós tínhamos aí 14 milhões de pessoas em pobreza no Brasil, apesar da população estar sempre crescendo. O número mais baixo de miseráveis foi em 2014. Lembrem-se que em 2013 nós tivemos as passeatas mostrando o caos econômico e social que o Brasil vivia. É verdade, nós precisamos nos rebelar pacificamente, nós precisamos ir às ruas exigir direitos de cidadão.
apoio às manifestações pacíficas que exigem direitos, sempre apoiarei as manifestações pacíficas. Em 2013 nós tivemos essas manifestações, elas eram necessárias, mas aconteceram num momento em que nossa pobreza era de 14 milhões de brasileiros. E nossa miséria chegou no patamar mais baixo, 5 milhões de brasileiros. Desde então, nós tivemos mudanças de governo que possivelmente foram necessárias ou não. Fique você com aquilo que você imagina, com o que você acredita. Mas entendamos o seguinte, que apesar das sucessões de governo, saída da Dilma, entrada do Temer, saída do Temer, entrada do Bolsonaro, claro que não houve tempo hábil para este governo atual de fazer grandes milagres. Entretanto, o que nós vemos é o aumento da pobreza e da miséria no Brasil, que chegou aí a patamares de retrocesso similares aos anos de 2006 no Brasil em termos de miséria e de 2009 no Brasil em termos de pobreza. Então nós estamos retrocedendo, nós não estamos indo à frente, eliminando pobreza e miséria. Nós estamos voltando atrás. A pobreza no Brasil cresceu até 2017, recuou um pouquinho em 2018. Vejam nesse primeiro gráfico que nós temos aqui. Teve uma queda de 2,4%. A pobreza extrema, entretanto, só subiu. A miséria só subiu. O índice Gini, que é o índice de desigualdade do Brasil, teve o seu ponto mais baixo em 2015, ainda reflexo das políticas que foram criadas até 2014, independente de que partido estivesse no poder. Na verdade, isso veio decrescente desde o governo do PSDB, se perpetuou como decréscimo no governo do PT. Mas voltou a crescer pela instabilidade política e econômica que se estabeleceu no país a partir de 2015, independente também do partido que governou desde então. É bem verdade também que muito do que a gente vê como queda na pobreza e na miséria teve a ver com patrocínio social, né? Com bolsas de seguridade social. O Bolsa Família foi a principal e foi criada pelo PSDB, no governo Fernando Henrique Cardoso. Foi ampliada no governo Lula-Dilma, foi mantida até certa forma no início do governo Temer, depois começou a ser desestruturada a partir do governo Temer, e até este momento histórico, metade do mês, final do mês de março de 2020, continuou sendo desagregada, diminuída sensivelmente. Claro que isso tem um reflexo. Quando você diminui os benefícios do Bolsa Família, você aumenta a incapacidade de geração de sustento e satisfação de necessidades de um monte de famílias que dependiam muito do Bolsa Família. Aí eu não quero que vocês também assumam aquela postura que é muito vista nas redes sociais de que enquanto se dá Bolsa Família você tem pessoas vagabundas proliferando no país. Isso não é verdade. Tem vagabundo em qualquer classe social. Pois é, tem vagabundos em qualquer classe social. E um pessoal aí das classes mais altas vagabundas só aumenta a sua riqueza. Vale lembrar que um montão deles vivem de renda e não trabalham. São vagabundos. O dinheiro trabalha por eles. No caso dos pobres, tem vagabundos também. Muitos. Mas percentualmente insignificantes perto da quantidade de famílias que, apesar de trabalharem muito, não conseguem satisfazer suas necessidades básicas. E o Bolsa Família ajuda muito parte dessas famílias. Então, com a queda no número de beneficiados, obviamente aumenta-se a pobreza e miséria. Para mostrar que a queda na pobreza e na miséria não foi só
um milagre petista, porque não foi, basicamente o mundo inteiro estiveram num processo de queda da miséria e da pobreza. Mas vejam só, o México, apesar de ter tido uma queda bastante grande na miséria, teve um momento de pico. A Argentina também um aumento de pico lá em 2001 e 2002. E o Brasil manteve-se no governo Fernando Henrique Cardoso com leve queda, e a partir de 2002, governo Lula-Dilma, com uma queda bastante interessante no percentual de pobres. Apesar de ser uma queda que aconteceu no mundo, claro que o nosso governo poderia ter atrapalhado. Por mais incompetente você acha que tenha sido esse governo, ele não atrapalhou. Pelo menos não tanto. A queda na pobreza e na miséria. Por isso ainda existem muitos saudosistas desse governo. Justifica-se o saudosismo a partir daí. Não estou dizendo que eu compartilho desse saudosismo. Mas existe também por conta dessa onda que o Brasil surfou de queda na pobreza e na miséria. E quando a gente começa a perceber um aumento de miseráveis e pobres no Brasil, a gente vê que, de fato, a tendência na pobreza e na miséria, 2017, 18 e 19, continua acontecendo no mundo, e no Brasil voltou a subir. Então o governo passou a atrapalhar, independente de que partido e de que indivíduo seja. Por quê? Porque nós passamos a romper com uma política cada vez mais neoliberal a ajuda financeira que pessoas muito pobres recebiam. E, obviamente, elas voltam para o estado de miséria e pobreza, uma vez que os governos anteriores não criaram as infraestruturas necessárias para que essas populações mantivessem-se produtivas e autossuficientes. E esses atuais governos, os dois últimos, também não fizeram. Por mais que a gente queira acreditar que as mudanças foram feitas, não foram. Vejam, a redução da fome no Brasil entre 2002 e 2014, em comparação com o resto do mundo, foi recorde. E isso não é um Petralha que fala, é a ONU. Agora a gente pode também acreditar que a ONU é Petralha, né? Será? Obviamente não, né, gente? Mas é um índice que não dá para se negar. O Brasil surfou e surfou bem nessa onda da queda na miséria e na pobreza. O Fome Zero funcionou, mas não solucionou o problema do Brasil. E os governos petistas não conseguiram solucionar o problema da inclusão econômica no Brasil. E aí, obviamente, com uma política neoliberal, esse processo também de inclusão também não aconteceu. E, obviamente, é bem provável que não aconteça. O que a gente vê é uma retomada da concentração de riquezas e da ganância dos ricos, concentrando riqueza em si de maneira galopante nos últimos anos no Brasil. Distribuição da fome no mundo. Eu quero mostrar um gráfico mais inteligível, né? Aí, porções do mundo que tem maior número de famintos. Vejam, chegamos em 2014 a 805 milhões de famintos. Volto a mostrar esses índices para vocês. Antes deles, eu quero falar da segurança alimentar. Segurança alimentar é um conceito da FAO, da Organização das Nações Unidas sobre Agricultura e Alimentação, que corresponde a uma situação no qual as pessoas, toda a população, tem acesso físico, econômico, de um alimento nutritivo, seguro, que possa ser efetivamente saudável. O inverso disso é a insegurança alimentar, que a gente vai medir em sequência da medição de pobreza. Se a segurança alimentar fala de alimento saudável, obviamente, numa situação de pobreza, você tem maior dificuldade de acesso a esses alimentos. A concentração de renda é a grande tirana, a grande fomentadora da pobreza e miséria. O coeficiente Gini é um coeficiente criado e utilizado pelo PNUD, pelo Programa das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento, um índice que foi criado e usado para classificar a concentração de riqueza no mundo.
O índice varia de 0 a 1, onde 0 é a situação mais ideal, onde a riqueza é igualmente dividida por todos, e 1 é a situação mais deplorável, onde um só indivíduo concentra toda a riqueza do seu país. Bom, olha o mundo como está. Os países verde escuro, tipo Noruega, têm um índice Gini próximo a 0,25. Os países mais escuros, tipo África do Sul, tipo a região ali da Namíbia, tem índices 0,66. O Brasil está com 0,55. Ou seja, o Brasil é um dos países de maior concentração de riquezas do mundo. Ele tem mais concentração de riquezas que países como, por exemplo, a Argélia e Sudão do Sudão do Norte. E mais do que o Sudão do Sul, que é um dos países mais pobres do mundo. Isso nos faz pensar como as elites brasileiras agem quando estão e sempre estão no nosso governo. A insegurança alimentar, ela é o contrário da segurança. A insegurança alimentar, ela é a falta de acesso a alimentos saudáveis. 1 a cada 8 pessoas no mundo vive em situação de fome e insegurança nutricional. Ou não tem acesso a alimentos, ou tem acesso a alimentos que não são nutritivos. Em 2009, esse número chegou a 1 bilhão de pessoas por conta da crise internacional. Ao mesmo tempo que você tem 1 bilhão, 1 a cada 7 terráqueos passando fome, você também tem 400 milhões de pessoas que são gordas e desnutridas. Porque comer mal engorda e não nutre. Em geral, a FAO sabe que 400 milhões, mais 400 milhões de pessoas comem tão mal, que são obesos e desnutridos. E 2/3 deles vivem em países de baixa renda. Basicamente, a insegurança alimentar, ela é tida por conta de dificuldade de acesso ao alimento. E isso acontece porque as oligarquias, os ricos de cada nação, concentram renda. Porque os pobres não têm acesso nem a terras para produzir seu alimento, nem aos bens de produção para produzir seus recursos que conquistariam seu alimento por compra. O sistema agroalimentar, ele, a partir da Revolução Verde, que a gente já viu outra hora, ele até produz muito alimento, mas esse alimento ele é vendido. E quando o indivíduo não tem como produzir seu próprio alimento porque não tem terras, não tem sementes, não tem os meios de produção para isso, e quando o indivíduo não tem dinheiro para comprar, não tem poder aquisitivo suficiente por viver uma situação de desigualdade social plena e concentração de riquezas, ele vai ser miserável. Ele vai ser subnutrido, ele não terá segurança alimentar. E é por isso que a gente fala sobre fome no mundo. Notem que a fome no mundo, ela caiu até 2010 e voltou a subir até 2016. Hoje estamos com cerca de mais de 820 milhões de pessoas, em torno de 840 milhões de pessoas. Apesar de ter começado a crescer o número de indivíduos em milhões e ter decaído de 1970 até 2010, percentualmente, como a população cresce muito, percentualmente nós saímos de um patamar de 35% de pessoas que passavam fome em 1970 para 11% de pessoas que passam fome em 2016. É uma queda no percentual, mas necessariamente não é aceitável que sequer uma pessoa passe fome ou morra de fome no mundo. Quanto mais 840 milhões. Não dá para festejar. Não é possível festejar. São 840 milhões de seres humanos. 1/10 da população mundial. Mais que 1/10. 1/12. Desculpa, 1/9. A matemática não é meu forte. 1/9
da população mundial passa fome. Não dá para festejar. É claro que a fome é a mais grave e direta indicação de subdesenvolvimento. E a fome é aguda quando ela leva à morte por inanição. Quando não se tem comida. E quando não se tem é um critério quantitativo. Quando não se consegue ingerir no mínimo 1.700 calorias, que é o mínimo que a ONU permite para um ser humano se manter saudável. Quando ela não tem acesso à comida, a fome é aguda. E ela é crônica quando o indivíduo tem acesso a alguma comida, mas que não tem um potencial qualitativo que lhe permita ter as calorias, apesar de ter alguma coisa para comer. A fome aguda leva à morte por inanição. E a crônica, além da morte ser adiada e o sofrimento não, ela também leva à morte, mas ela leva a déficits terríveis de formação orgânica do indivíduo. O indivíduo passa a não ter sequer capacidade intelectual por ter sido subnutrido. A fome, ela se manifesta como uma grave doença social que mata muito, mata mais que o coronavírus, infelizmente. Não quer dizer que o coronavírus não seja grave, e muitas vezes mata aos poucos. A subnutrição, ela pode ser pensada de duas formas. Marasmo ou desnutrição seca é aquela perda de peso severa, é a forma mais comum de subnutrição aguda. Ela é decorrente de situações trágicas de guerra, de secas, de concentração inimaginável de riqueza, e ela leva rapidamente à morte. A kwashiorkor é um termo do dialeto de Gana que implica no fato de que aquele garoto que desmamou passa a não ter sequer aquela nutrição mínima que a mãe podia dar, e ele vai ter deficiências nutricionais severas, gravíssimas, e ele passa a sofrer de inchaço. Então você percebe uma criança gordinha e fala, nossa, que gordinha, que fofa. Não, ela está toda inchada por deficiência nutricional. Eu tenho duas fotos que não é bonito de ver, mas precisamos ver. Marasmo e desnutrição, a foto número 1, e a foto número 2, kwashiorkor. Ambas situações de subnutrição grave e de morte iminente. É terrível. E nós fazemos isso socialmente. Não eu, não você, agora diretamente. Mas nossa sociedade, a humanidade, faz isso consigo mesma, por ser uma sociedade desigual. Parcela da população com subnutrição. A África, obviamente, é o continente com maior subnutrição, mas não dá para ignorar a subnutrição no sul, sudeste asiático e na América Latina. A desigualdade social está aí. Países em vermelho, vinho, marrom, laranja, amarelo. Países com potencial de subnutrição grave. No caso do Brasil, chegando aí a um número bastante grande, de até 10% da população brasileira que é miserável. E os países ricos com um índice aceitável. Aliás, não dá para aceitar nenhuma subnutrição mesmo num país rico, né? Mas um índice muito mais baixo do que os países pobres. Entre as metas do milênio da ONU está erradicar a pobreza e a fome no mundo. E o objetivo era poder fazer isso e cumprir isso até 2015. A verdade é que a meta não foi atingida e a gente vive agora uma situação de crescimento da fome, da miséria, no Brasil e no mundo. E existem mentiras que as redes sociais disseminam por aí. Mas não tem mais espaço para produzir alimentos. Gente, o mundo tem mais
de 49 milhões de quilômetros quadrados de terras produtivas, facilmente ocupáveis e facilmente produtivas. Sabe quanto a gente usa para produzir alimentos? 17 milhões de 49 milhões. 1/3 a gente usa. E os outros 2/3? Alguém é dono. Alguém é dono. É o controle do dinheiro sobre o solo. Que não tem, por incrível que pareça, não tem a intenção de produzir. Por quê? Porque ganha dinheiro através do controle político da terra. Isso é muito comum no Brasil, né? Ah, mas tem gente demais para alimentar. Vocês não viram o Thanos? Isso é malthusianismo. Quer saber o que é malthusianismo? Eu já postei uma aula sobre população lá no YouTube. Acessa ela, Demografia e População. Posso deixar o link na descrição para vocês. A verdade é que se a gente tivesse metade da população, a metade que sobrou ia concentrar tudo nas suas mãos. Quer dizer, não é que a metade teria acesso a tudo. Não. Ainda haveria ricos que concentrariam cada vez mais. Vamos pensar, aí não precisa me dar a resposta, mas pensa, se sumissem metade da população mundial, porque o Thanos aniquilou, ainda assim teríamos a mesma quantidade de iPhone produzida num primeiro momento. Você se satisfaria com um iPhone? Porque o preço do iPhone cairia. Porque tem muito mais iPhone do que gente para comprar. Isso é uma questão econômica. Se cai o preço, você não ia comprar o segundo? Você não ia consumir o dobro? Quer dizer, não solucionaria o problema da pressão sobre a natureza, que era o grande medo do Thanos. E não se solucionaria o acesso ao produto. Porque você teria dinheiro para comprar o iPhone barato, mas e o miserável? Teria, mesmo sendo o iPhone barato? Ele não é de graça. Segundo a ONU, o mais chocante é que existem 840 milhões de pessoas passando fome no mundo, os miseráveis. O mundo produz alimentos para todos e ainda desperdiça alimentos suficientes para alimentar 2 bilhões de pessoas. Desperdiçamos alimentos para 2 bilhões de pessoas e tem 840 milhões passando fome. Por quê? Uso capitalista dos recursos. Darwinismo econômico. É triste, mas é real. Então vocês podem perguntar, mas a humanidade não está fazendo nada? Sim, existem políticas. Mas essas políticas acabam se submetendo ao capital. E o capital, no nosso sistema, tem a voz mais forte. Mas existem políticas. Por exemplo, as políticas de combate à pobreza extrema e à pobreza, que são parte dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio propostos pela ONU. A gente vê que em 1990 a pobreza extrema em países subdesenvolvidos era de 47%, caiu para 14%. A ideia é diminuir o número de pessoas que vivem com aqueles menos de 1,9 dólares por dia. É inserir mais gente. É uma proposta da ONU, é uma política que os países precisam comprar. A ONU não tem poder de intervenção, ela propõe, os países têm que comprar e reduzir pobreza. A ideia do ensino, da educação, ela é muito importante. Crianças fora da escola, em 2000 eram 100 milhões, em 2015 só 57 milhões, isso já é alguma coisa. Buscar o ensino básico universal. Existem progressos. Mas na África, na Ásia, mesmo no Brasil, ainda existem muitas crianças fora da escola. E as que estão não recebem educação de qualidade. É um objetivo a se conquistar. Parcela de matriculados na escola primária por gênero, na Ásia. Promover igualdade entre os sexos, o direito das mulheres
estudarem. Por incrível que pareça, em muitas sociedades, mesmo na brasileira, existem famílias que se baseiam no fato de que sempre as mulheres ficaram em casa e que nunca foram líderes de suas famílias na conquista da riqueza e que nunca tiveram direito ao acesso na educação. Por que agora deveriam ter? A gente acaba culpando somente os muçulmanos, mas não é verdade. Isso não está presente só na religião muçulmana, está presente nas religiões cristãs também. Está presente em famílias patriarcais tradicionais. O problema não é a religião necessariamente. O problema é essa visão patriarcal, machista, que submete a mulher aos interesses do homem. Número de morte de crianças com menos de 5 anos. 12 milhões era o número de crianças que morriam com menos de 5 anos. São só 6 milhões. Quer dizer, só não, são 6 milhões ainda. Nenhuma criança pode morrer por pobreza, por falta de combate a doenças, por falta de vacinação, por falta de controle de saneamento, por falta de alimentos. Tudo isso tem que ser dado para que elas não morram. Eram 90 por mil as crianças que morriam por conta desse despossuimento de alimentos, saneamento básico, água tratada, controle epidemiológico, medicina. Caiu para 43 por mil, mas são 4 a cada 100 crianças que ainda morrem. Temos que acabar com isso. Taxa de mortalidade de mulheres por falta de acompanhamento pré-natal, por falta de acompanhamento ao parto, por falta de acompanhamento ginecológico, por falta de hospitais, por falta de alimentação, por falta de saneamento. Não dá para as mães morrerem por pobreza e subdesenvolvimento. E a ONU fala, não dá. Temos que cometer atrocidades até quando contra nossas mães e nossas crianças? Vamos mudar isso. Essa é a proposta da ONU. População atendida com remédios antirretroviral, combate ao HIV, à malária, doenças, agora ao coronavírus. A ideia é garantir que a malária pare de matar 900 mil pessoas por ano. Que a tuberculose, que é tratável, mate 1,5 milhão de pessoas por ano. Muito mais que o coronavírus. Não dá para permitir essas mortes, se elas têm tratamento. Por que a ONU pede para os países tentarem eliminar essas desigualdades? Para garantir que pessoas não morram. População mundial com acesso à água potável. Em 90 eram 2,3 bilhões. Hoje são 4,2 bilhões, mas isso daí é metade da população mundial. Quer dizer que metade não tem acesso à água tratada, potável. Houve um aumento da ajuda em dinheiro, passou de 81 bilhões para 145 bilhões, para inserir pessoas que não têm qualidade de vida. Mas é muito pouco ainda. O mundo tem que se organizar para inserir mais nesse sistema econômico tão desigual pessoas que estão excluídas. E tem os objetivos da ONU para o desenvolvimento sustentável, estes até 2030, que também começa com a erradicação da pobreza, fim da fome, agricultura saudável, bem-estar, saúde, educação de qualidade, igualdade de gênero, acesso à água potável, energia limpa, sustentável e acessível, inserção econômica, acesso à infraestrutura, redução das desigualdades, cidades sustentáveis, consumo responsável, sustentável, ambientalmente correto. E aí também entra a ação contra mudanças climáticas, contra a poluição das águas e fim da vida das águas, proteção à vida terrestre, paz e justiça a todos. E, óbvio, criação de parceria e implementação humanitária. A ONU tem as suas propostas. Será que a gente compra todas elas? Será que a gente está fazendo algo por elas? Fica a pergunta.
Queridos, ficamos por aqui. A nossa aula já se estendeu muito, não é uma aula gostosa de se ter, nem bonita de se dar, mas é uma aula que precisa ser vista. Pensem nisso, mantenham-se saudáveis, protejam-se contra o coronavírus e até a próxima. Um grande beijo no coração de todos e tchau!